Nessa entrevista, a gente conversou com uma das principais referências na pesquisa de livros de artista, Amir Brito Cadu, que é artista, artista pesquisador, artista curador, artista editor e artista professor. No papo, ele fala quando surgiu essa definição de livros de artista e sobre esses museus imaginários que eles representam. Além de falar também sobre suas referências e mostrar vários títulos da sua coleção, sobre a Edições Andante, que é o projeto dele de publicações, e sobre a coleção Livros de Artista da UFMG, que ele criou dentro da instituição e que reúne um dos maiores acervos desse tipo de obra aqui no Brasil. Então fique agora com essa ótima conversa, que é praticamente uma aula, com Amir Brito Cadu. Oi, Amir. E aí, como você tá? Olá, boa tarde. Muito bem. Aqui dentro do possível, né? Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Como sempre, a gente começa nossas entrevistas pedindo para o convidado se apresentar. Tá bem. Eu sou artista gráfico, professor na Escola de Belas Artes da UFMG. Eu tenho o projeto Andante, que são edições autorais, né? Livros de artista que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, mas o meu relacionamento com o livro é anterior a isso, né? E sou colecionador de livros também, então a ideia de coleção perpassa aí muito do meu trabalho, e sou curador da coleção de livros de artista da UFMG, na Escola de Belas Artes. Bem legal, Amir. A gente vai falar bastante sobre todos esses pontos que você colocou na sua apresentação aí. Igual a Ellen falou, é um enorme prazer poder falar com você, ter sua presença aqui no festival. E para a gente começar aqui a nossa entrevista, eu queria puxar um pouco sobre o seu livro A Técnica do Pincel, em que no site da Edições Andante tem uma frase lá que define esse livro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, que diz que o livro ele é uma homenagem aos profissionais de artes gráficas que utilizam os processos de impressão como o pintor utiliza o pincel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E, aliás, só lembrando que esse trabalho seu ele foi impresso em risografia também, que é o tema da Faísca nesse ano aí. Sim. Essa frase que eu coloquei é de um artista americano chamado Eugene Feldman, que fez um livro com Aloysio Magalhães, que é o Do It to Portuguese. E o Feldman ele era dono de uma gráfica, e aí fora do horário de expediente, ele ficava imprimindo coisas para ele mesmo, sem ser uma encomenda, né? E ele falava assim que ele não via sentido de existir uma hierarquia no campo das artes visuais entre as técnicas de impressão. Para ele, a impressão offset era tão válida quanto qualquer outra técnica de gravura. É só mais um instrumento para o artista, assim como o pincel é um instrumento para o pintor. Então, essa ideia eu acho muito interessante, de pensar essas técnicas que são originalmente comerciais, que elas podem ser usadas no campo da arte. E aí a risografia ela apareceu com muita força nas feiras de publicações nos últimos anos, né? E eu percebi que tinha muita gente que estava fazendo trabalhos com riso, mas não tinha uma investigação a respeito das características da técnica. Estava fazendo porque estava na onda, né? E eu fiquei pensando como utilizar a riso, pensando todo o potencial dela como técnica de impressão. E aí eu tinha já um grupo de imagens que eu coleciono, que são imagens de pincéis, né? E de artistas usando pincel. E eu comecei a trabalhar no projeto do livro A Técnica do Pincel. Mas aí a riso ela tem características que são um pouco desafiadoras, né? Que é a questão do registro, que ela não tem um registro muito bom. Então, a gente precisa pensar o tipo de imagem que vai ser impresso, como que vai... as cores, né, como é que eu encontro. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de erro de registro aqui na impressão. Esse vermelho aqui fora do lugar. Então, isso faz parte até um pouco do charme da técnica. E aí a riso também tem uma característica que é o número de cores, ele vai se tornando cada vez mais complexo, o livro, conforme aumenta o número de cores, né? Então, também não dá para fazer um livro inteiro em riso
usando 4 cores em todas as páginas, que aí fica muito caro, muito trabalhoso, né? Então, a ideia também do livro era combinar páginas que têm uma só cor, 2, 3 e até 4 cores. Mas, então, o efeito global é um livro muito colorido, né? Então, essas imagens elas são tratadas ali no computador da mesma forma que eu trataria uma imagem para fazer serigrafia, por exemplo, né? Pensando a separação de cores. Então, é muito interessante aqui, por exemplo, essa página. Tradicionalmente, ela seria feita com 3 cores, né? Mas aqui eu usei só 2. É só o vermelho e o preto. E aí já deu a sensação ali, é um magenta, na verdade, né? E já deu a sensação ali do vermelho sem precisar do amarelo. E aí eu percebi que a máquina ela utiliza 2 tipos de retícula, né? Ela tem uma retícula para desenho a traço, que nem esse desenho aqui, aqui à minha esquerda, né? É um detalhe de uma pintura do Botticelli. Então, aqui é um desenho feito, redesenhado no Illustrator. Então, é um tipo de retícula. Aqui é uma fotografia, então é um bitmap, é outro tipo de retícula. Então, no livro eu vou alternando esses 2 tipos de retícula e vou brincar também com essa ideia da retícula, criando retículas manualmente. Então, tem imagem aqui que ela tem 3, 4 tipos de retícula na mesma página, que nem aqui nessa página dupla, por conta de retículas que são feitas manualmente, retículas que são da própria imagem original, retículas que são produzidas pela máquina e retículas que são produzidas a partir de efeitos, de filtros de computador. Então, é um livro que foi muito trabalhoso para fazer e para imprimir, né? Uhum. Total, assim, imagina o trabalho para fazer isso, porque a riso realmente depende de outros fatores, assim, né, igual você falou mesmo. Eu tô com 2 perguntas em relação a isso, são perguntas mais simples, assim. Primeiro, a técnica do pincel, ele foi impresso na Entrecampo aqui, e a segunda pergunta, já encaixando aí também, se você já tinha trabalhado com a riso antes de fazer esse trabalho, ou se não, assim, se foi o primeiro. Eu fiz aqui com o Portilho, na Entrecampo, e aí então uma parte ali da edição eu tinha mandado os arquivos para ele, mas aí como é o primeiro projeto assim de fôlego que eu fiz, a gente precisou trabalhar juntos ali em algumas páginas para fazer ajustes, né? Eu tinha feito antes disso um cartaz em riso com a imagem que está nesse livro. Foi mais ou menos assim um teste para poder entender como que é o arquivo transformado em imagem impressa, né? Então, a partir disso, eu já tive um direcionamento para poder pensar esse livro. Mas aí foi muito importante assim poder trabalhar ali próximo do Portilho, né, para fazer os ajustes, para poder transformar o livro em algo possível de ser feito. Pois é, você teve esse pensamento, assim, durante a criação, de já pensar com a técnica que você ia usar mesmo, o que que ela te trouxe depois, assim, em termos de surpresas, de coisas talvez não programadas ou dessas próprias dificuldades? Trouxe um pouco esse pensamento gráfico assim que fazia tempo que eu não me preocupava tanto, né? Quando a gente faz um livro que vai imprimir em offset ou digital, você faz lá o arquivo e a máquina faz a separação lá das cores e imprime do jeito que você quer. Aqui ele me obriga a pensar cada detalhe, né? Que cor que eu quero, onde que eu quero. Então, me faz pensar essa questão da sequência de páginas, né? Se ele fosse impresso em outra técnica, teria outra sequência de páginas, por exemplo, né? Que aí é uma questão de produção gráfica que eu levei em conta. Tem a questão das cores disponíveis também, que faz a gente pensar, né, no livro. Então, se eu fosse imprimir com outra pessoa, com outra prestador de serviço, né, que tem muita gente que trabalha como prestador de serviço, imprimindo riso,
talvez tivesse outras cores disponíveis, então seria um outro resultado. Tem um detalhe aqui desse livro que é também a escolha do papel, quer dizer, a maior parte das vezes a pessoa não se preocupa muito com o papel, é o papel que tem lá disponível, né? E aqui não, aqui eu já sabia que a máquina não imprime bem no papel liso, né? Se o papel for um pouco mais áspero, ela imprime melhor. Então eu fui lá num distribuidor de papel que tem aqui em BH e eu pedi para entrar no estoque e eu fiquei tocando as resmas de papel e eu escolhi não pelo nome ou pela cor, eu escolhi pelo toque. Que legal. Aí eu tive até sorte, que é um papel importado, caro pra caramba, mas estava encalhado, e aí eles me deram um bom desconto, assim. E aí todo mundo, quando pega no livro, pergunta assim, mas que papel é esse, né? Assim, esse papel aqui é um papel difícil de encontrar, assim, né? Acho que eles nem têm mais lá nessa distribuidora. E tinha uma coisa curiosa, eu não lembro agora o nome, mas o papel tem o nome de um pintor. Que legal. Demais, assim. É, entrando agora um pouco na Edições Andante, né, que é seu projeto, é uma editora que funciona muito dentro de você se autopublicando, assim, né? Na entrevista com a Daniela Maura, ela cita também a participação dela na Andante recentemente, assim, né? Tem trabalhos dela também publicados e feitos juntos com você. E até foi retomando assim esse papo das técnicas de impressão, a Andante tem vários tipos de técnicas, né, em vários trabalhos, assim, você costuma caminhar, né, andar bastante pelas técnicas, assim, tem trabalhos publicados em carimbo, offset, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo seu e sobre essas técnicas de impressão que você usa nesses livros. Eu, na verdade, o meu percurso ele começa com gravura, né? Fazendo xilogravura, fazendo linóleo. Então, essa proximidade assim com técnicas de impressão tem a ver com o meu percurso, com a minha formação, né? Então, na minha graduação, eu passei pela gravura em metal, fiz lito, né? Só não cheguei a fazer serigrafia durante a graduação, mas eu já tinha feito serigrafia antes. Então, quando eu faço um livro, eu sempre me pergunto assim, qual que seria a técnica mais adequada para aquele livro, né? O que seria melhor para aquele tipo específico de imagem. Então, por exemplo, tem um que eu fiz que é esse aqui, ele é impresso com um stencil, com um rolinho de espuma, tinta para gravura, e aí são desenhos e fotografias que eu desenhei a partir das fotografias, esses potes de tinta, né? De nanquim, tintas de escrever, que aí é um tema que percorre meus livros, né? Essa ideia da escrita, da história da escrita, que aí o conjunto dos livros é pensado como uma espécie de enciclopédia visual da escrita. Aí o tema sempre reaparece. Então, a capa do livro, ela é impressa em jato de tinta sobre um papel preto. Então, é muito difícil fotografar essa capa, né? E aí tem o Projeto para uma Pintura, que é esse pequeno aqui, feito em carimbo. Então, o título é o nome de um trabalho do Luiz Canitzer, que é um artista uruguaio. E aí eu tinha visto essa imagem de um trabalho dele, achei muito interessante essa ideia. Então, fiz esse livro só com pinceladas que são carimbadas, né? Que aí a Carmela Gross também tem um livro de artista dela, dos anos 70, que também é feito assim, com carimbos a partir de pinceladas, né? Aí tem pincelada e tem também essas gotas de tinta. Aí tem pincelada aqui que é um trabalho do Roy Lichtenstein, que é um artista da pop art. Então, deixa eu ver aqui um outro técnica aqui. Isso aqui, eu fiz uma primeira edição desse livro em jato de tinta, que eu imprimi aqui em casa. E aí eu usei um papel que é um papel de desenho também, que tem uma textura que é diferente. Aí depois eu fiz uma nova edição em offset, né?
porque também a técnica, às vezes, ela também acaba limitando o tamanho da tiragem, né? Aí depois eu quis fazer uma tiragem maior, acabei adotando ali o offset, aí aproveitei que estava fazendo uma nova edição e mudei o número de páginas. Então, por exemplo, aquela imagem ali do urso, que estava numa página só, virou uma página dupla. Os pássaros também, que estavam em uma página só, aí nessa segunda edição virou página dupla. Então também tem isso de refazer os livros, né? Quando aparece a vontade de fazer uma reedição, eu acabo alterando alguma coisa. Eu acho bem massa, assim, essa sua experiência, assim, por essas técnicas e todo esse pensamento, assim, da Andante, e esse pensamento também em torno dos livros de artista. Então, eu queria que a gente agora passasse um pouco para a parte da sua pesquisa mesmo, assim, em torno desse tipo de trabalho. Você mencionou, né, na sua apresentação a coleção de livros de artista, né, lá da UFMG. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, assim, o que é a coleção de livros de artista? E só para colocar uma observação que a gente estava comentando aqui um pouco antes, no nosso balanço, o seu nome é o mais citado aqui, entre entrevistas, enfim, dessa importância mesmo, tanto da pesquisa quanto a coleção Livros de Artista, que vem aí sempre como um tema no festival. Legal. Essa coleção da UFMG, ela surge como a percepção assim de uma necessidade de existir um acervo para que artistas e editores possam ter contato com as obras, né? Porque a fama dos livros de artista é sempre assim, as pessoas ouvem falar, mas onde encontrar, né? Como conhecer os livros? Porque fica geralmente em casa de colecionador ou dos próprios artistas, não é assim, mudou isso de 10 anos para cá, mas ainda é algo assim que não é tão acessível para a maioria das pessoas. Então, a coleção, estando numa biblioteca universitária, ela tem uma vantagem em relação a um acervo que está no museu, porque o objetivo da biblioteca é o acesso. Então, se tivesse no museu, a pessoa, para poder consultar os livros, teria uma série de restrições, né, de dificuldades de acesso, que é normal quando a gente fala de acervo museológico. Mas na biblioteca não, na biblioteca o objetivo é a pessoa poder ter acesso ao livro, né? Mesmo que ela não possa retirar, levar para casa, a consulta é feita no local, mas ela pode tocar nos livros, né? Sentir a textura, perceber as diferenças de tamanho, de formato, de encadernação, né? Porque o livro também é uma experiência multissensorial, né? Ele não é só uma experiência visual, ele tem esse aspecto tátil, né? Tem gente que fala do aspecto sonoro, do virar das páginas, né? O cheiro da página, né? Também, tem gente que gosta, né, de sentir essas diferenças. Tem livro lá que é impresso em serigrafia, e aí você abre o livro, você sente o cheiro da tinta, você percebe que é serigrafia sem precisar, né, ler essa informação em lugar nenhum. E eu considero isso muito importante, assim. Então, a coleção começou meio por acaso, assim, né? Eu conversando lá com a Cacau, que era minha orientadora no doutorado, e eu tinha vontade de comprar, eu tinha visto notícia a respeito do lançamento de livros de artista, né, de uma artista aqui de BH, Marila Dardot, e um livro do Guto Lacaz, e eu escrevi para eles querendo saber como é que eu fazia para comprar o livro. Eles falaram assim, a gente pode mandar para você, né? A Marilá, o livro dela era um catálogo de exposição. Ela falou assim, eu tenho um monte aqui na casa da minha mãe, quantos você quer? Eu falei assim, opa, né? É assim, então pode mandar uns 5 aí que eu distribuo para conhecidos que têm interesse no assunto e tal. E aí eu percebi assim que quando o livro ele tem uma tiragem, diferente do livro que nem esses que eu fiz com 20 cópias, aí é mais difícil conseguir doação. Mas se o livro é feito em offset, com a tiragem de 100, 500, 1000, para o artista não custa nada doar esses trabalhos. E, de fato, a coleção teve uma boa acolhida. Assim. A maior parte do acervo é feito por doação. Então, às vezes, é doação das pessoas que eu encontro nas feiras, às vezes
é uma doação feita a partir de uma carta convite que eu mando para um artista ou para uma editora, né, explicando a coleção. E aí, geralmente, eu sou cara de pau, mas não tanto, assim, então eu não peço para a pessoa doar tudo que ela publicou. Aí eu escolho, né, um livro que eu acho mais significativo, assim, e às vezes a pessoa anima e manda também outros, mas geralmente eu peço um livro. E ela tem lá a coleção tem um acervo que ele é muito rico também de livros estrangeiros, né? Não é só livros publicados aqui no Brasil. E mesmo os estrangeiros, eu consegui algumas doações assim, por conta da época do meu doutorado, né? Eu escrevia pedindo a doação de um exemplar para eu poder estudar o livro na minha pesquisa, com a proposta de fazer depois uma exposição e depois da exposição doar para a biblioteca. Então consegui aí pelo menos uns 30 livros desse jeito. No papo aqui sobre livros de artista que a gente teve com a sua participação, você comentou um pouco dessa falta que a gente tem aqui de acesso a esse tipo de acervo. Como que você vê isso aqui no Brasil em relação a fora e se a coleção também vem um pouco desse desejo da gente ter aqui, né, um acesso maior a um acervo de livros de artista e como? Sim, a coleção ela vem mesmo desse desejo, né, de ter mais, garantir esse acesso, né? Inclusive tem até mesmo editores de outras cidades, né, de outros estados, que vieram aqui visitar a coleção, pesquisar ali o acervo, antes de definir ali uma determinada coleção que eles queriam lançar. Então, ela é uma fonte importante, né? Lá na Holanda tem uma editora pequena, né, que o Eric van der Weyde contou uma vez, que ele foi conversar lá com o editor, e aí no meio da conversa o editor falou assim, não, estava querendo fazer um livro assim, assim, aí o artista não estava entendendo muito bem como é que era, ele falou assim, peraí. Aí eles desceram ali do prédio, atravessaram a rua, foram no prédio da universidade que estava ali em frente, foram lá na biblioteca, que tinha uma coleção de livros de artista, e ele mostrou lá os livros, ó, o que eu estava falando é isso aqui, assim, tal, tal, tal. Aí depois voltaram lá para o escritório e continuaram a conversa. Esse é o tipo de coisa que aqui no Brasil não tinha antes, né? Um lugar em que a pessoa pudesse ter esse contato, ter essas obras para olhar, para pensar. Isso é um estímulo também para os artistas. É um estímulo para o pesquisador, porque também, às vezes, a gente percebe em artigos, às vezes o pesquisador escreve a respeito de um livro, mas dá para perceber que ele não pegou aquele livro na mão, ele está falando a partir de foto que ele viu, a partir de comentário que ele... mas ele não teve contato com a obra. Então, para o pesquisador é muito importante isso, ter o acesso à obra, né? Principalmente quando a gente fala de livro, não dá para entender o livro vendo a capa e uma página dupla. Você precisa da experiência do livro como um todo, precisa do tempo de leitura, que tem livro que pode ser 20 minutos, e tem livro que pode demorar 3 dias essa leitura ou mais, né? E o legal do livro é justamente esse, é o leitor que estabelece o tempo de leitura, não é que nem no vídeo lá que você tem o tempo pré-determinado, né? Quando você vai na exposição e está rolando um vídeo lá, você não tem como dar o pause ou acelerar ou desacelerar, né, o vídeo. E o livro não, o livro você estabelece essa leitura. Nos Estados Unidos, eles têm mais de 50 coleções universitárias de livros de artista. Praticamente uma por estado, né? Então, em outros países é muito comum assim o acervo de livros de artista. E a produção nesses países também é muito maior por N fatores, né? Existe um mercado, existem os acervos, a própria existência do acervo ela fortalece o mercado, porque muita gente vende os trabalhos para os acervos. Então, é todo um contexto aí que existe, né? E que aqui no Brasil começou a mudar com as feiras, né? Com a chegada das feiras. Tem muita gente que começou a publicar por conta das feiras, porque antes você fala assim, para que eu vou publicar se eu não tenho onde vender, né? Nem todo mundo tem a disposição de sair com o livro embaixo do braço e oferecer e tal, né? E nem toda livraria aceita, né, os livros. Aí às vezes olha um livro que nem esse aqui, feito em tipografia, né? É um livro fininho. Aí eu vou lá na livraria e o cara fala assim, pô, mas esse livro aqui, na hora que eu colocar na estante, ele some, né?
Então, nem toda livraria vai ter interesse nesse tipo de publicação. Então, é esse conjunto, assim, tem que ter os canais de distribuição, tem que ter os canais de pesquisa, de consulta, né? Tem que ter também os centros de produção, né? Que também é algo muito comum fora, né? Lugares que têm infraestrutura, então o artista envia um projeto lá e fala, não, eu quero fazer uma residência aí, passar 2 meses para produzir meu livro com vocês, né? Isso também é algo que não existia, começou a surgir algumas coisas desse tipo faz uns 3, 4 anos, né? Então, Amir, uma dúvida que eu fiquei aqui é se você tem a noção hoje do tamanho da coleção de livros de artista, do acervo mesmo, quantas obras tem ali? Sim, eu tenho essa noção bem porque a gente está trabalhando num catálogo da coleção, que eu estou organizando eles, os livros tematicamente, né? Como uma forma de estimular também quem não conhece, não sabe nem por onde começar. Por exemplo, a pessoa tem interesse em quadrinhos, então tem lá no catálogo os livros de artista que são em formato de história em quadrinho. A gente tem 1.250 livros. Aí, aproximadamente 700 estrangeiros, 500 brasileiros, né? Mais 250 revistas. Aí, sem contar os livros de referência, que aí também já deu em torno de 200. Uhum. Muita coisa. E Amir, a gente sempre ouve, né, falar, principalmente assim nas feiras, igual você mencionou, assim, sobre os livros de artista e tudo mais. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre de onde vem essa terminologia mesmo, assim, esse nome, né, livros de artista, assim, se dentro da sua pesquisa você passou por isso. Fala um pouco aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Quando que ele aparece? Tá. Os primeiros livros de artista, eles vão surgir ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? Tem muitos pesquisadores que vão localizar no início dos anos 60, porque esses dos anos 50 ficaram conhecidos para um público maior depois, né? Por exemplo, os livros do Aloysio Magalhães, com Eugênio Feldman, os livros do Vladimir Dias Pino são lá dos 56. Mas um que ficou muito famoso lá é o livro do Ed Hilscher, né, que é de 62. Mas aí também tem livros do Fluxus, também de 62, né, do Daniel Spoerry, livros do Dieter Roth, também final dos anos 50, 60. Mas nesse primeiro momento esses livros não tinham nome. Tá? Os artistas faziam livro, mas não tinham um nome específico para essas obras. A primeira vez que o nome vai aparecer é uma década depois, em uma exposição dentro de uma universidade dos Estados Unidos. Aí o catálogo da exposição chamava Artist Books, né? Livros de artista. Aí depois começa a aparecer esse nome em outros lugares. Então, às vezes era chamado de bookwork, né? Que é traduzido como livro-obra. Às vezes o pessoal chamava de livro-objeto. Aqui no Brasil, os livros da poesia concreta, do poema processo e do neoconcretismo, às vezes eram chamados de livro-poema, às vezes eram chamados de poema-livro, né? Dependendo da importância que era dada para o suporte livro. Então, tinha vários nomes que eram usados, e isso vai se consolidar aqui no Brasil mais no final dos anos 70, o termo livro de artista. Porque aí a primeira exposição que tem de livro de artista no Brasil é de 78. Muito legal. E quando foi seu primeiro contato assim com os livros de artista? O primeiro, exatamente, eu não sei dizer o que foi. Porque eu participava do circuito de arte postal, mandava trabalhos pelo correio para convocatórias de arte postal e recebia coisas pelo correio, e eu fazia zine, lia zine, trocava zine com outras pessoas, e em algum lugar eu li falando sobre livros de artista. E fiquei muito interessado no assunto, mas na época, isso era 96 mais ou menos, não tinha muita informação sobre isso na internet.
né? E livros sobre isso também, livros ou catálogos, era difícil de encontrar. E aí, nesse esquema de arte postal, eu propus assim, bom, já que eu quero saber o que é isso, a melhor maneira, então, é fazer uma exposição e pedir, fazer uma convocatória, e as pessoas vão mandar para mim os livros de artista, eu vou saber que raio é isso, né? Como que é esse negócio. Eu tinha, né, uma ideia do que era, mas nada como você ter o livro em mãos para poder entender. E aí fiz expus no Museu da Imagem do Som, lá em Santos, que é onde eu morava na época. E nessas exposições de arte postal, o material que é enviado não é devolvido, né? Então esse material ficou comigo. E aí uma das pessoas que mandou livros para essa exposição foi o Paulo Bruschi. Ele mandou uns 4, 5 livros. Então, antes disso, eu tinha recebido já coisas pelo correio, mas eu achava que era um zine, né, em miniatura. Então, esse formato que o pessoal usa bastante, né, de uma folha que ela tem um corte central aqui assim, para facilitar a dobra, né? Esse formato aqui eu conheci pela primeira vez em 98, de um material que eu recebi pelo correio de uma artista da Inglaterra. Mas também não tinha nome, assim, ela não chamava de livro de artista, não tinha essa necessidade, né, de identificar o que é isso. Era um trabalho. E essa exposição foi em 99 que eu organizei. Algo também que foi conversado no debate sobre livros de artista, que eu achei interessante como vocês chegaram num interesse talvez menos por uma definição e mais por um como funciona, e aí relacionando um pouquinho com a entrevista quando eu conversei com o Jo Franken, dentro dessa identificação ele estava falando muito sobre mais um feeling do que um uso de ou formato ou de, enfim, volume. O que eu queria saber de você, se você também identifica mais por essas sensações ou se você elenca características, enfim, como é feita essa identificação para você diferenciar um zine, um livro de artista. Na verdade, é um tema assim complexo, porque a percepção que eu tenho é que, para quem é da minha geração e teve contato com zine lá nos anos 90, o que hoje em dia o pessoal chama de zine não seria chamado de zine naquela época, né? Porque o zine naquela época ele tinha uma característica que é a periodicidade. Então, tem lá o zine Parasita. Ele é um zine dentro dessa ideia mais antiga, assim, mais de zine, que tem periodicidade, que tem o mesmo título que se repete, né? Tem o número 1, 2, 3, assim por diante. Então, hoje em dia, muita coisa que o pessoal chama de zine, ele não era reconhecido como zine, né? Tem até o Antoine Lefebvre, que é um artista francês, que teve lá na Feira Plana, uns anos atrás, fazendo uma pesquisa sobre zines no Brasil. Ele estava publicando uma série de um metazine, né, um zine sobre zines, que se chama Artzines. E aí ele tinha feito edições temáticas, falando sobre a cena de Nova York, Montreal, falando sobre Tóquio, Berlim. Ele queria fazer uma edição sobre o Brasil, então ele veio aqui para a Feira Plana. E aí, uma das edições do Artzine, entrevistando o pessoal de Nova York, ele entrevista uma pessoa que trabalha na Printed Matter, que é uma das mais antigas livrarias especializadas em livros de artista, né? E o Max Schumann, ele começou como balconista na livraria, depois ele se tornou gerente, hoje ele é o diretor da Printed Matter. Então o cara tem lá uns 26 anos, mais ou menos, trabalhando com isso. E ele fala que muita coisa que hoje em dia chega para ele com esse nome de zine, quando ele começou não era chamado de zine. O zine era outra coisa. Então isso não é só aqui no Brasil, assim. Essa diferença geracional que eu estou falando, eu percebo que ela é em outros países também, né?
porque às vezes as pessoas associam de artista a um livro, uma edição de luxo, uma coisa cara, e o zine ele tem uma coisa mais espontânea, né? Geralmente ele tem menos páginas, ele tem uma tiragem pequena, mas isso eu não considero isso como uma característica do zine. A maioria é assim, mas não quer dizer que um livro, um zine que tenha 200 páginas não deixou de ser zine, virou livro porque tem mais páginas. Isso não é o que define, né? Então, não é o formato, não é tiragem, não é a encadenação. Hoje em dia, antes eu tinha uma visão que era mais fechada em relação ao zine, né? Que é essa visão lá do zine dos anos 90, que aí ele tem uma periodicidade, ele tem uma regularidade. Hoje em dia eu acho que tem muito mais a ver com uma intenção do próprio artista, né? Como que o artista pensa o próprio trabalho, como é que ele acha que esse trabalho se insere no mundo. Então tem gente que vai se identificar muito mais com esse universo do zine, que é uma cultura underground, né? E tem gente que vai se identificar muito mais com os livros de artista. Esse trabalho aqui, o Specimen Book, quando eu mostro para uma pessoa dentro desse contexto do livro de artista, a pessoa olha para ele como um livro de artista. Ou esse aqui, o Night Visit, né, que também é grampeado, é um livro fininho. Ele é um livro de artista. Se eu mostro ele para um aluno lá na UFMG, um aluno do primeiro período, ele vai falar: o professor fez um zine legal. Então, dependendo do lugar, o mesmo trabalho é chamado de zine ou de livro de artista. Então, eu não sei se é tão relevante essa discussão. O que eu acho que é mais relevante é assim, entender que existe o zine, que ele tem uma função comunicativa, que são os zines de literatura, de ativismo, de política, e tem o zine que ele é pensado dentro de um contexto artístico, que é o artzine. Então ele não está comentando coisas, né? Mas ele em si é um trabalho, é uma obra. E aí o conceito de artzine ele é muito amplo, né? Tem um pessoal lá de Chicago, o Mark Fisher, que ele tem um coletivo Temporary Services, eles já publicaram mais de 100 de zines. Ele teve um projeto aí no início da pandemia, que era o Quaranzine, que ele fazia um zine por semana durante a pandemia. E aí, para o Mark Fisher, a produção de zine, mesmo quando o zine dele não é algo que a gente reconhece como um artzine, por exemplo, ele fez um número a respeito de um acervo de discos de uma biblioteca pública de Chicago, que ele vai fazer uma curadoria pensando os discos como exposições portáteis. Aí ele publicou um zine. E aí eu não lembro agora, as outras pessoas que fazem parte do coletivo, né, eles falam assim que não percebe diferença entre a publicação de zines e a produção artística deles como um todo. Não existe assim uma separação. Isso aqui é um zine que está, por exemplo, tem uma série de zines que ele faz que é com desenhos feitos por pessoas em situação de privação de liberdade. Ele visita lá um presídio e troca com as pessoas desenhos, textos e tal, e publica isso. Tem uma série de trabalhos assim. Isso para ele é um trabalho artístico. Algumas pessoas poderiam falar: não, isso não tem nada a ver com arte. Mas faz sentido para ele, não faria sentido para mim. Para mim, para a maneira como eu penso o meu trabalho, isso é alheio, né? Porque eu não tenho trabalhos dessa natureza. Mas para o trabalho dele faz sentido. Então, a regra, para mim, ela tem muito mais a ver com esse contexto, né? Como que o próprio artista pensa o trabalho dele inserido aí no mundo. Pois é, uma coisa que encaixa aí, inclusive com isso que você acabou de falar, assim, e que eu e a Ellen, a gente fica sempre debatendo aqui, conversando sobre, são os temas de livro de artista, assim, os temas que são abordados em cada livro de artista. Eu queria te ouvir um pouco, assim, sobre, um pouco mais, né, você já falou um pouco sobre isso, sobre essas temáticas, assim, que os artistas colocam nessas obras, e quais foram, assim, as mais malucas que você já viu, assim? Nossa... As mais malucas.
Na verdade, assim, eu acho que qualquer tema que você imaginar, você vai encontrar um livro de artista falando a respeito, sabe? Porque não existe, assim, uma ideia assim, de um tema nobre que ele é especial para fazer um livro de artista. Inclusive, tem muita gente que vai pensar justamente uma obra que vai quebrar com essas convenções. Assim, né? Lá na coleção, por exemplo, a gente tem muito livro de artista e zine com o tema de cidade, principalmente os livros de fotografia. Então, e aí dentro dessa ideia de cidade, tem lá 2 zines que é sobre skate. Quer dizer, são zine, livro de artista, falando de skate. Então, você fala assim, livros falando de esporte, é mais comum, mas aí falando de skate, né? Às vezes a pessoa acha que isso não é um tema para ser levado a sério, para virar livro. No entanto, tem lá. Tem 3 livros, na verdade, lá no acervo com esse tema de skate. Tem muito livro com abordagem política, falando sobre censura, falando sobre racismo. Tem muito livro trazendo questões do feminismo. Poesia visual é muito comum, principalmente na produção lá dos anos 60 até anos 80, era muito forte. Hoje em dia é menos presente. Tem muito livro infantil, né? E tem muito livro assim que vai como se ele se disfarçasse de um livro comum. Então tem livro lá que ele parece um guia de campo do século XIX, né? Um manual. Tem livro que é pensado imitando lista telefônica. Todos os formatos imagináveis de livro, também existe aí um livro de artista que vai dialogar com esse formato. Um pouco sobre essa abertura para temas que você falou, aí já é uma opinião minha, assim, coisas que despertam minha curiosidade, normalmente são trabalhos que partem de algo que poderia ser muito banal, mas é justamente ali que vem, assim, uma riqueza, sabe? Você pode falar sobre um material que você achou no chão ou sobre algo que você viu e que não daria esse tema, né? Como que você acha que a aparente banalidade pode se transformar nesse tipo de publicação, trazendo aí a arte mesmo? É que, na verdade, quando a pessoa faz o livro, ele está justamente colocando uma lente ali para aquele assunto, né? Ele convida a gente a olhar de uma outra maneira para aquilo. Aí você falou, eu lembrei de um livro que tem lá na coleção, que eu gosto, de uma artista americana, a Ellie Gah, chama Classificação de uma Cuspida. É só foto de cusparada na calçada. E aí ela usa um critério ali de classificação mesmo, como se fosse uma pesquisa científica, né? Sei lá, o tamanho, a cor, a densidade. E aí faz o livro. É um livro muito bonito, mas são fotos de cusparada, assim. Tem um outro livro, né, dentro dessa ideia escatológica, tem outro livro que é uma foto de um espirro, só que aí é uma dupla de artistas ingleses. Eles usaram equipamento de alta tecnologia num laboratório universitário que consegue fotografar em milionésimos de segundo, porque aí eu fui descobrir que um espirro ele tem a velocidade de mais de 400 km por hora. Então os caras conseguiram fotografar um espirro. E aí eles mostram lá o espirro ocupando lá mais de 70 páginas do livro. Mas é algo que durou fração de segundos. Tem uma outra experiência de duração quando você coloca uma parte em cada página do livro, né? Uma foto em cada página. Eles usaram um esquema tipo luz estroboscópica, computador e câmeras e tal, uma tecnologia super de ponta, assim, né, para fazer isso. Muito legal, assim, todas essas ideias. E Amir, a coleção, ela já tem aí quanto tempo mesmo a coleção de livros de artista? Tem mais de 10 anos, não tem? Ou não? Tem. Ela Tem, fez né? agora 11 anos. Uhum, sim, e nesse período assim de existência, né, da coleção, e você vendo também aqui o mercado brasileiro falando assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento em que a coleção começou e hoje assim na cena de livros de artista como um todo.
Quando a coleção começou, tinha muito menos gente publicando. Dava para acompanhar e saber o que estava acontecendo, assim, porque não tinha tanta coisa assim. Agora já está mais difícil acompanhar, né, o que acontece no universo da publicação, porque as feiras também se espalharam para vários estados, né? Então a produção do Nordeste, por exemplo, ela não chega aqui para a gente, né? É muito mais difícil a gente saber o que está acontecendo lá. A gente fica sabendo do que acontece, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho mais contatos lá em Florianópolis, em Porto Alegre, então acabo acompanhando um pouco do que acontece nesses lugares, mas o Nordeste, por exemplo, é uma incógnita. A gente não tem muita ideia do que está acontecendo lá. Uma exceção é um projeto que tem lá do pessoal da Galeria RV. Eles fizeram a incubadora de publicações gráficas, e aí eu fui lá para dar oficina. Eles chamaram várias pessoas para falar sobre livros de artista, para dar oficina para quem foi selecionado no edital deles, e publicaram os livros de artista desse pessoal. E aí eles mandaram para a coleção todos os livros. Então a gente conhece alguma coisa lá da Bahia por conta disso, assim, mas o que está acontecendo lá em Fortaleza, o que está acontecendo lá em Natal, não tenho ideia. Mas, de todo modo, quando a Tijuana fez a primeira edição da feira, eu não pude acompanhar. Aí eu fui na segunda edição como convidado para falar da coleção Livro de Artista. E a feira ainda acontecia dentro da galeria, da Vermelho. Então tinha, acho que uns 20 expositores. Tinha uma lista enorme assim, né, de pessoas participando, mas uma boa parte do que estava anunciado como participação eram editoras estrangeiras que mandaram 5, 6 livros pelo correio, um exemplar de cada, e que ficaram expostos lá na feira. Tanto é que tinha coisa que eu estava interessado, eu cheguei lá, mas cadê o livro da editora tal? Não, só veio um exemplar desse e já vendeu. E aí, ano a ano, dava para perceber assim, o aumento do número de expositores na feira, né? Quando chegou a primeira edição da Era Plana, eu participei, não dava nem para ver o chão do MIS, de tanta gente circulando, assim, né? O tempo todo, muita gente ali. E muita gente, assim, eu era o tiozão ali, né? Muita gente na faixa dos 30 anos, né? Publicando ali pela primeira vez. Então, tinha lá um monte de editoras novas que surgiram um pouco antes da realização da feira. E aí dá para perceber que cada edição ia aumentando o número de editores, né? Tem pessoas que eu vi que surgiram nessas feiras e hoje em dia já não estão mais publicando. A editora deixou de existir. E tem muita coisa que surgiu nova também. Se por um lado fica mais difícil acompanhar tudo que está acontecendo na movimentação, ao mesmo tempo é isso, né? Antes, às vezes, você poderia depender de pegar materiais só com aqueles mesmos e quando eles não tivessem tanto em movimento, não tinha tanta coisa. Então, para você, imagino que esse movimento você deve ficar um pouco assim, bom, difícil acompanhar tudo, mas muita coisa nova e muitas possibilidades, assim, né? Nessa produção nova. Sim. E também tem uma coisa que é legal, que eu acho importante. É normal, assim, quando tem uma quantidade muito grande, também às vezes aparece muita coisa ruim. Mas aí, justamente nesse contato com essa diversidade, dá para perceber, assim, o pessoal também amadurecendo enquanto artista, né? Entendendo questões que são específicas do livro de artista, né? Entendendo questões de produção gráfica. Então, também dá para perceber a qualidade dessas publicações também melhorando com o tempo, né? Isso também, porque você, como um artista numa feira, você também está ali como um pesquisador, como colecionador. Então, assim, eu queria perguntar especificamente da sua relação com feira. Quando você está lá, você consegue ficar ali na banca do andante, trocando aquela ideia específica sobre o seu trabalho, ou você deixa a banca e vai
olhar os outros, porque é ali uma oportunidade de ver coisas únicas, assim. Amir fica sentado na banca andante ou... Às vezes eu levo uma pessoa comigo. Às vezes eu pago alguém para ficar lá comigo, e aí então eu revezo, né? Eu fico um tempo, a outra pessoa fica outro tempo. Às vezes acontece de eu ficar sozinho, e aí a gente já entende um pouco a dinâmica da feira, então tem os horários que é mais viável fazer isso, então às vezes eu saio, deixo a banca sozinha mesmo, tipo, eu volto já. Tem vezes que eu faço isso mais no começo da feira, o pessoal está chegando ainda, tal, porque também chega um ponto que a gente já conhece a maioria das pessoas que estão lá, já está sabendo mais ou menos o que está rolando. Então, a feira ela é muito importante como um momento de encontro, né? De trocar ideia e tal. Então, também quando eu tenho que ficar ali na banca o tempo todo, tem alguns amigos que às vezes vão lá e chegam para conversar também. Então, é muito dinâmico, né? Não tem assim E a feira é muito maluco, assim, né? Teve uma vez que eu participei de uma feira e eu fiquei num lugar assim mais privilegiado, mais perto da entrada. E aí no sábado eu vendi quase tudo que eu tinha. Aí fiquei super empolgado, eu falei assim: "Nossa, vai ser a primeira vez que eu vou voltar para casa com a mala vazia, né? No dia seguinte vai dar para eu ficar só passeando na feira". No dia seguinte eu não vendi quase nada. Na mesma feira, eu estava no mesmo lugar e eu não sei o que aconteceu. Não rolou nada, assim. Então, percebe também, né? Esses movimentos, assim. E é muito doido isso, assim. E eu conversei com outras pessoas também, isso rola, assim, né? Já teve uma feira que eu participei que foi um fiasco total. Foi lá em Curitiba. Não tinha quase ninguém o tempo todo, assim, na feira. Então, a maior parte do tempo era a gente, uma roda com quem estava expondo, batendo papo, sabe? O que salvou, assim, foi um professor que levou uma turma de alunos lá da da Universidade Federal, lá do Paraná. E aí deu uma movimentada, mas a maior parte do tempo a feira ficou assim vazia, assim, né? Então foi muito bom para bater papo, assim, mas para conversar, bater papo entre os expositores, mas para bater papo com o público, que também é uma coisa legal da feira, né? Essa oportunidade de pessoas que às vezes não conhecem livro de artista, nunca viram e tem um monte de curiosidade, querem conversar. A feira também é um espaço legal para isso. Já teve também situação em feira que é meio bizarro, né? Tem um zine lá da Dani, que ela fez junto com o Marcelo Dolabella, né? O Dola, não o poeta, né? Que é uma história em quadrinho, né? Que ela coloca lá como se fosse um faroeste, né? Do faroeste paulista. E aí teve uma feira lá que uma pessoa olhou para o zine e achou muito legal, assim, aí perguntou assim: "Quanto custa, né?" Aí eu falei o preço, ele achou barato demais, ele falou assim: "Eu vou levar 10". Eu quero distribuir para meus amigos, porque eu achei muito legal. Que massa. Então, aconteceu isso 2 vezes só, né? De uma pessoa comprar, foi na mesma feira até, uma pessoa que comprou esse livro e aí eu tinha levado, às vezes eu levo coisas de amigos, né? Para colocar na feira, na minha banca. Por N motivos, a pessoa não pôde ir na feira e tal, e aí eu levo. E às vezes também tem amigo que leva trabalho meu para uma feira. E aí eu tinha levado trabalhos de um amigo, a minha banca estava meio vazia, então eu abri o trabalho dele, que era folhas avulsas, em cima da mesa, né? Aí tem uma pessoa que pegou uma folha avulsa, aí perguntou: "Quanto é?" Eu falei assim: "É 80". Aí ela falou assim: "Eu vou levar essas 2 folhas aqui, né?" Eu falei: "Não, é 80 a caixa com todas". Ela falou assim: "É? Então eu quero 2 caixas". Ótimo. Um pouco mineiro em São Paulo, pois é. Né? Apesar de você não ser mineiro, né? Mas o cenário muda em termos de precificação.
Sim. E, Ami, falando Sim. sobre feiras e tudo mais, assim, né? Uma coisa que eu queria te ouvir é sobre a Semanária das Artes Gráficas, que eu lembro que eu tive o primeiro contato, assim, com a Semanária em 2011, se não me engano, 2011, 2012 ali, inclusive foi uma grande referência para a gente criar a Faísca, assim, aqui na cidade, né, super importante, assim, a Semanária das Artes Gráficas. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, assim, para a gente contasse um pouco sobre a história aí da Semanária, porque eu lembro que ela também não era só uma feira, né, ela tinha diversas conversas, recebia também convidados ali para trocar uma ideia também e tal. Eu queria que você falasse então um pouco sobre ela. Lá na UFMG, na Belas Artes, o grupo de professores de artes gráficas, eles costumam fazer com frequência, né, um evento que é a Semanária de Artes Gráficas, que é debates para divulgar a produção, a pesquisa, tanto dos professores quanto dos alunos de artes gráficas. Em cada ano, a semanária tem um formato diferente, né? Então, tem ano que é apresentada na forma de exposição, tem ano que é um ciclo de palestra. Esse ano aconteceu até em formato online, né? Aí a gente aproveitou e deu para convidar pessoas de fora, né? Porque geralmente a gente faz isso sem muita verba. Mas o que aconteceu é que eu e a Brígida, que é professora lá das artes gráficas, a gente foi para Florianópolis participar de um evento lá falando sobre publicações, né? A convite da Regina Melim, que também é professora e também é editora, né? Tem a parênteses. E aí eles fizeram uma espécie de grande mesa com publicações dos alunos e publicações das professoras e professores lá de Florianópolis. Aí a Brígida, a gente ficou muito empolgado com aquilo, falando, pô, a gente podia fazer uma coisa assim lá na semanária, né? E aí, quando a gente começou a falar a respeito da proposta, a proposta foi crescendo, né? Então, nós convidamos essas professoras, né, a Regina, a Nara Miglioli, a Raquel Stolfi, para vir para BH, para dar oficina ou palestra durante a semana, e depois, no final da semana, a gente fez lá no 104 a feira, e teve também debates que aconteceram dentro da feira. Eu acho que foi 2011 mesmo. Eu agora não tenho certeza não, mas acho que foi 2011. E aí, nessa feira, a ideia inicial era só com essas pessoas que foram convidadas e com alunos e ex-alunos, né? E professores também das artes gráficas. Mas aí teve a Fernanda Grigolin, de São Paulo, e eu não me lembro como, mas comentei alguma coisa com ela e ela animou de vir por conta própria para a feira. Eu falei, tudo bem. Aí eu até fiquei meio sem graça, assim, falei assim, olha, a gente não sabe se vai ter um movimento, assim, se vai pagar os custos do teu deslocamento. Eu falei, não tem problema, eu quero ir assim mesmo e tal. E foi super legal, assim, ela ter vindo e tal. Então, essa feira teve um bom movimento, assim, e teve muita gente que animou com a ideia da feira. Teve um coletivo que foi criado depois, o Camelográfico, né? Que eles também fizeram outras feiras pequenas aqui em BH, que aí esse coletivo surgiu especificamente ali nessa feira, né? No último dia da feira, o Dereco, que fazia parte ali desse grupo, ele era aluno nosso, o comum, e aí ele ficou pilhado assim, falou, pô, muito legal isso, tinha que ter mais vezes e tal. Rolou. E aí uma coisa que é muito legal, que a Regina Melim, junto com a Maíra Dietrich, que era aluna dela, e o Fábio Moraes, que é um artista lá de São Paulo, eles estavam já pensando em uma ideia de uma feira itinerante, que era a turnê, e aí então teve essa feira aqui em BH que acabou sendo considerada a primeira edição da turnê. Então, com essa experiência daqui, consolidou esse projeto aí de fazer feiras em várias cidades, né? Então, por exemplo, a gente fez... e aí, nessa ideia, tinha um pouco assim, cada
editor que hospedava ficava responsável pela organização, divulgação da feira e tal, né, encontrar o local. E depois a feira ia para São Paulo, para Tijuana. Só que aí na Tijuana era assim uma mesa para cada cidade que fez da turnê. Então, por exemplo, na mesa de Belo Horizonte, aí era uma mesa compridona com várias pessoas de BH nessa mesa. Não era uma mesa assim da Andante ou fulano, mas era uma mesa compartilhada assim, com acho que tinha 5 ou 6 editoras diferentes de BH nessa mesa. E a mesma coisa, uma mesa de Florianópolis, uma mesa do Rio de Janeiro. Na época a gente não tinha conseguido, eles não conseguiram fazer lá em Porto Alegre, mas aí uns anos depois é que surgiu lá a parada gráfica, né? Mas lá naquele primeiro momento, 2011, 2012, não tinha ninguém ainda com esse pique para fazer uma feira lá em Porto Alegre. Pois é, a gente percebe aí, assim como você falou, de influência, a gente conversando com vários artistas, tem muitos projetos e muitas ideias que saíram dali, desse trabalho, assim, com a semanária, e às vezes muito pouco registro disso, né? Às vezes vai se falar do cenário aqui mesmo, e mesmo a semanária ainda estando acontecendo, às vezes não se fala ali. Mas o que a gente percebe é que sempre que a gente está conversando com alguém, alguma ideia, alguma movimentação surgiu justamente a partir da semanária, que falta esse registro às vezes, né? Falta mesmo. Porque também a feira da semanária, eu acho que uma coisa que, se eu fosse fazer hoje, eu teria usado um recurso que o pessoal tem usado, que é dar um nome para a feira, né? A gente não deu um nome para a feira, era uma feira de publicações dentro de um evento, né? E aí a gente chegou a fazer uma outra feira lá na Praça da Liberdade, naquele prédio que era da Secretaria de Educação, que é um prédio ali na esquina, meio azul, né? E aí também foi muito interessante. Aí dessa vez a gente já foi dentro da ideia da turnê, né? Veio gente do Rio de Janeiro, de Florianópolis, de São Paulo. Foi maior, foi engraçado ali porque ocupava várias salas que são pequenas, né? Então foi uma feira maior, mas com um espaço menor. Então foi uma outra experiência, assim, que foi bem legal. Mas também não tinha nome, era também uma feira dentro da semanária. E aí essas feiras que têm um nome acaba ficando mais marcado, né? Que aí o pessoal associa mais, né? Ah, qual feira, né? Quando você vai falar, aí tem um nome. Que teve um pessoal que fez algumas feiras também que não teve nome aqui em BH, que também as pessoas não falam delas, assim, né? Eu lembro que aconteceu algumas porque eu participei, algumas porque amigos participaram e me contaram, né? Tipo, teve uma que foi lá no Maleta, que aí foi bem improvisada, assim. Teve gente que colocou um pano no chão e colocou os Que a gente trabalhos no conhece como pano. feira gráfica, acabou sendo chamada feira gráfica, né? Acabou sendo isso. Quando a gente vai falar sobre. Então, e aí essa específica eu não sei se era com esse nome feira gráfica, mas eu lembro que tinha essa coisa assim muito improvisada, assim, de gente que pegou caixa de papelão e colocou a caixa para usar como mesa para expor os trabalhos e tal. E eu não estava em BH no dia dessa feira, então eu não vi. Eu conheço só pelos relatos. Então por isso que eu também nem gravei assim se teve um nome, né? Mas pelo que eu me lembro não tinha assim algo. Talvez seja isso, era um nome tão genérico, né? Que virou, ficou ali. E Amir? Deu pra gente falar sobre aqui, né? Sim, sim. E eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho dentro da UFMG também, assim, porque a gente vê muito dessa movimentação aqui na cidade, assim, na Faísca mesmo a gente recebe vários expositores que vêm da UFMG e tudo mais. Como é que você vê esse trabalho de pesquisa ali dentro, ali, da Belas Artes? Como é que você vê, assim, esse suporte para as pessoas aqui da cidade também, assim, né? Tem uma coisa que é muito interessante. Quando eu fui numa feira no Sesc, em São Paulo, eu conheci um artista lá de São Paulo que veio me mostrar um trabalho dele, né? E aí eu apontei algumas coisas que eu achei muito boas no trabalho dele e apontei algumas coisas assim que ele fez assim sem ter muito conhecimento técnico, né?
E aí, quando eu falei isso, ele falou assim, nossa, se tivesse um curso aqui em São Paulo de artes visuais com essa habilitação de artes gráficas que tem lá na UFMG, eu teria feito, né? Porque aí ele sentiu que faz falta esse conhecimento técnico, assim, para poder pensar a publicação. Então, lá na UFMG, vários professores trabalham também com essa ideia de zine e de livro de artista, né? Então, o pessoal tem esse contato a partir de vários pontos de vista diferentes, assim, né? Não só nas artes gráficas, mas também no desenho, na gravura. Tem outras pessoas trabalhando com essa ideia do livro. E aí eu percebo assim que isso, Belo Horizonte tem uma força também por conta disso. Acho que não é só isso, não, né? E Belo Horizonte tem também uma relação aí com o livro, com a questão da tipografia, né? Quer dizer, do ponto de vista da tipografia também é uma referência nacional, né, a cidade. Então acho que tem aí um contexto que favorece. E eu acho que também essa proximidade ali de ter a coleção lá dentro do campus, também muita gente vai se aproximar não pela teoria, né, mas é muito mais de ter visto um livro e ter gostado do livro e achar, puxa, não é tão difícil fazer um livro, eu posso fazer, né? A vontade de fazer é maior do que o medo de dar errado. Sim. E aí, quando o aluno procura, ou eu, ou algum outro colega, professor lá, sempre tem, né, pessoas que dão essa orientação, né, para o trabalho. Então, acho que isso acaba tendo esse reflexo, assim, esse estímulo. Tem uma disciplina introdutória no curso de artes visuais que o trabalho final deles é a produção de um zine. Uhum. Que aí Acho que a o Brígida Marcos que... citou aqui, não? O Na Marcos citou na entrevista. entrevista dele, ele cita um trabalho que ele fez nessa disciplina. Quem começou com a ideia do zine nessa disciplina foi a Brígida. E aí depois a gente costuma fazer um revezamento entre os professores, né? E eu acabei assumindo essa disciplina e eu estou nela já faz um tempo. E eu mantive a proposta do zine, só que eu percebi assim, que quando a gente pede para a pessoa fazer um zine, eles chegam lá, fazem um único exemplar e entregam o trabalho, né? E eu comecei a exigir que eles fizessem 3 cópias. E aí uma ficava comigo e as outras 2 eles podiam trocar com um colega, vender, ou dar de presente e tal. Então, isso teve um efeito também, porque teve gente que gostou do resultado. Então, eu lembro que teve 2 alunos que eles fizeram um trabalho que eles imprimiram em offset e eles mandaram para a Faísca, que estavam super felizes, que venderam quase tudo lá na Faísca, né? E foi um trabalho que eles começaram ali na disciplina, né? Com essa ideia de fazer zine. Porque eu falei assim, olha, vocês podem fazer, tem a Feira Faísca, procurem lá visitar, procurem conhecer. E se vocês tiverem uma publicação que vocês acham que vale a pena colocar lá, vocês podem se inscrever, né? Tem sempre a seleção para expositores. E aí, esse é um caso que eu sei que eles vieram me contar depois, todos animados, assim, né? Foi O o dos Manassés Laranjais? Ah, foi. Sim. Daniel Pisani. E o Manassés. Isso. Depois você trabalhou mais com o Daniel no O Daniel laboratório, participou né? da Parafuso 1 também, assim, que foi a partir do laboratório de quadrinhos potenciais. Esse trabalho dele é bem legal. E, Amir, uma dúvida que a gente sempre fica aqui, que eu tava querendo te perguntar, assim, que você mencionou esse caso de São Paulo, existe o curso, essa habilitação de artes gráficas em outros estados do país, aqui, em outras universidades? Como é que é isso, assim? Até onde eu sei, não. O que tem em algumas universidades é uma disciplina de artes gráficas, mas mesmo assim também não é muito comum. Tem a Universidade Estadual Regional do Cariri, que é a URCA, eles têm um curso de licenciatura e lá também tem um curso de design gráfico. E aí então parece que eles têm disciplinas ligadas ao design, mas não tem uma habilitação, né?
uma ou outra disciplina. Lá em Juiz de Fora também, a Federal de Juiz de Fora, eu sei que tem o curso de artes visuais, nos primeiros períodos, ele é integrado com o curso de design, então tem disciplinas comuns, e aí depois a pessoa faz a escolha, né? Mas não tem uma habilitação em artes gráficas, ou é artes visuais ou é design, né? E as artes gráficas, ela está justamente nesse lugar que tem coisas das artes visuais junto com elementos do design gráfico, né? Não é só o design gráfico, né? A gente podia aproveitar, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das referências, né, que o Amir separou, mas aproveitar esse gancho para saber como que ele foi parar ali na legal. UFMG. A gente já ouviu essa história de você próprio contando, mas a gente queria falar sobre isso. É porque tem lá o Núcleo de Estudos da Cultura do Impresso na UFMG, né, que estuda tipografia. E na época, isso 2008, eu estava interessado em tipografia. A gente estava tentando lá na Unicamp, onde eu estava fazendo o mestrado, colocar dentro do ateliê de gravura também uma oficina tipográfica, mas na época não tinha conseguido. Depois que eu saí de lá, o pessoal conseguiu, né? Alguns anos depois. Mas aí eu, pesquisando, eu vi, aí tinha lá no UFMG, aí eu continuei a pesquisar. Aí vi que tinha lá o Matias, aí vi que tinha vários lugares aqui em BH com pessoas interessadas em tipografia. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí em BH que eu acho que vale a pena eu ir para lá. E aí, quando eu terminei o mestrado, na hora de pensar o doutorado, eu estava em dúvida se eu vinha para Belo Horizonte ou se eu ia para Porto Alegre. Porto Alegre, eles mudaram lá uma regra da pós-graduação deles, eles não abriram vaga para o doutorado, abriram só para o mestrado. Eu falei, bom, então quer dizer que o caminho é Belo Horizonte mesmo. E aí eu vim para cá. Cheguei aqui sem conhecer ninguém, assim, com a cara e a coragem. E eu me dei muito bem, assim, porque logo de cara eu conheci o Flávio Vignoli, lá na tipografia do Zé, né? Então fiz amizade com ele. O Flávio é interessante que esse ano ele defendeu o mestrado dele que eu orientei, né, sobre tipografia. Mas antes de ser professor no UFMG, eu dava cursos sobre livro de artista lá na oficina do Flávio, lá no Galpão, lá na Santa Efigênia. Muito massa. Vamos passar então para as referências e aí a gente segue aí o papo. Você trouxe, né, Ami, vários trabalhos aí para mostrar para a gente aí, para as pessoas que estão nos assistindo também. Eu queria que você mostrasse um pouco deles aí e comentasse também esses trabalhos que você separou. Tá bem. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um italiano, Eugenio Carmi. Ele chama Stripsode. Ele faz... É um livro de artista usando onomatopeias de história em quadrinho. E aí, então, esse livro ele é uma referência para mim, eu gosto muito dele. E aí, a partir de um trabalho como esse, eu comecei a fazer também um quadrinho abstrato usando letra 7. Tá inédito aí esse trabalho. Esse é um trabalho inédito, ele vai ser publicado esse ano, como parte de uma coleção chamada Jetlag, de uma editora francesa, a Lendois. Aí eu separei também um livro do Despin Attari, Poesia, 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 que aí a poesia ela é uma referência importante para mim, né? O meu primeiro contato com esse universo da publicação foi publicando livros de poemas, né? Então, ele tem aqui esse poema O Organismo, que é um poema que se desenvolve em uma série de páginas, né? Ele tem algo cinemático. E aí eu fiz, a partir dessa ideia do Décio, eu fiz esse outro trabalho aqui.
esse aqui está inédito ainda, né? Eu publiquei ele num jornal de poesia visual, lá em 98, mas o formato livro ele ainda não foi publicado. Aí tem esse livro aqui do Ulisses Carrion, aí dá um efeito aí na tela, né, por conta da textura. Aqui essa capa é um monte de letra I minúscula. Ele vai chamar atenção para a diagramação da página, né, a estrutura de diagramação. E esses elementos que ele usa aqui são também de letra 7. Aí eu fiz também um trabalho usando essa mesma cartela de letra 7 que ele usou aqui. Então, esse é um livro que é uma referência. Assim, eu gosto muito do Carrion, né? Que aí eu traduzi esse livro aqui, dele, A Nova Arte de Fazer Livros. E nessa edição que eu publiquei com a editora Com Arte, eu utilizo alguns elementos gráficos que aparecem nos livros do Carrion, né? Então, isso aqui, essa coluna com a letra I, é a coluna que está naquele outro livro, né, do Fans and Scholars. Tem aqui um outro elemento gráfico. Que ele vai representar os blocos de texto. Então, eu tentei trabalhar aqui com esse projeto gráfico dessa tradução a partir de vários livros do Carrion. Ele é um autor, assim, o primeiro texto teórico sobre livros de artista é esse texto dele, de 75. Antes disso, o que tinha era texto de catálogo, de exposição, que comentava as obras específicas, mas não tinha uma reflexão mais ampla, né? E esse livro, esse texto, ele foi distribuído gratuitamente. E aí o Carrion teve no Brasil, ele deu palestra falando desse texto. Ele falou lá em Recife, em Porto Alegre, em São Paulo. Então ele tem uma influência grande aqui na produção. O Júlio Plaza, por exemplo, era amigo dele, o Brusque, o Granato, a Vera Chaves Barcelos. Tem vários artistas que fizeram amizade com ele. Então ele tem uma influência aqui nos livros, né? Esse livro aqui não é um livro de artista, mas é um livro que é uma conversa sobre livros de artista entre dois artistas que colecionam livros e o dono de uma galeria. E aí eu acho curioso porque eles pegam uma pilha de livros e aí eles fotografam a pilha de livros e vão tirando os livros da pilha e conversando, né? Falando o que vem à cabeça, assim. E aí é muito interessante essa conversa deles sobre os livros. E aí tem uma hora aqui que eles comentam de uma editora suíça que faz um anuário que é, na verdade, um livro de artista, que as primeiras páginas são o relatório dessa editora. E, por causa de uma lei suíça, eles têm que enviar isso de graça, né? Então, eu escrevi lá para a editora e eles mandam para mim todo ano esse anuário, que é um livro de artista. E tem uns que são muito legais, assim, às vezes são coisas de artistas famosos, como o John Baldessari, né? Fui convidado para isso. Então, esse livro aqui meu, o Técnica do Pincel, uma História da Leitura, ele tem aqui uma proposta de diagramação que tem a ver com o livro do Baldessari que eu ganhei dessa editora. Ele também usa esse tipo de distribuição das imagens na página. Ele trabalha com fragmentos de fotografias. Aqui eu uso com uma finalidade diferente. Aqui, no caso, o fragmento é a pintura original ocupando a página inteira, mas eu selecionei só o detalhe que aparece no livro. Aí o livro inteiro, né, são pinturas principalmente barrocas e renascentistas, mostrando
São Jerônimo, que é o patrono dos bibliotecários, dos tradutores. Aí eu separei também o Bruno Munari, esse livro aqui sobre a névoa de Milão, que aí tem uma investigação aqui com a materialidade do livro, né? Então tem essas páginas aqui com papel vegetal, que são impressas na frente no verso. E aí dá um pouco a sensação de que o carro está atravessando a neblina. Lá em Milão aí, tem essa névoa mesmo? Não sei dizer. É. Mas aí tem também páginas que são de papel colorido, com recortes, e que revelam coisas que estão na página de trás, né? Então tem esse aspecto assim lúdico do livro que eu gosto, né? Aqui em casa a gente tem bastante livro infantil, né? A gente não tem ainda filhos, mas livro infantil eu acho que não precisa ser criança para gostar. E tem um artista assim que é uma referência muito importante para mim, que é o Vladimir Dias Pino. Aqui é a caixa da enciclopédia visual dele, né? Um dos volumes que chama Escritas Arcaicas, que ele chama de leitura gráfica. São folhas avulsas. E aí ele tinha um projeto de fazer 1001 volumes dessa enciclopédia visual dele. Aí ele só publicou 7 números, né? Mas é um projeto fantástico, assim. E aí também um pouco a minha ideia de fazer os livros seguindo um tema tem a ver com essa ideia de uma enciclopédia visual também. Você tem os 7 números? O Vladimir, ele que imprimiu o livro. Tem. O Vladimir, ele adaptou a enciclopédia dele para o formato do papel, porque o dono da editora era um amigo dele e ficou insistindo para publicar os livros do Vladimir. Aí o Vladimir fala numa entrevista assim, eu não queria dar prejuízo para o meu amigo, então eu adaptei no formato para poder o melhor aproveitamento de papel de acordo com a máquina dele. E aí foi o próprio Vladimir que imprimiu o trabalho. E aí tem uma coisa curiosa, assim, eu comprei esses livros na estante virtual, e aí no dia que eu comprei, apareceu assim o Seis de uma Vez num livreiro, vendendo muito barato, assim, preço de gibi. E aí na hora eu estava com um monte de janela aberta no meu navegador, e aí o navegador deu pau, e eu comprei 5. E aí, quando eu fui tentar entrar de novo para comprar o sexto, já tinha vendido para outra pessoa. Eu tive até uma taquicardia na hora. Né? E aí eu escrevi para o Vladimir e contei a história, e já tinha mandado para ele um texto que eu escrevi sobre a enciclopédia dele. Aí ele me mandou o que estava faltando. Só que aí, depois de uns anos, eu consegui o contato do editor dele. E aí eu fui comprar para a biblioteca. E aí o editor só vendia o conjunto, né? E aí eu tinha feito um projeto, eu ia comprar para a biblioteca da FMG e para outra biblioteca. E aí, ao invés de ele me mandar os 12 números, né, 2 exemplares de cada, ele mandou tudo igual. Então veio assim 12 exemplares do mesmo livro. E aí, então, eu olhei assim os 12 exemplares e me deu uma curiosidade assim de abrir na mesa lá na escola. Tem uma mesa grande, né, na sala de aula. Aí, depois de uma aula, eu levei uns 4 ou 5 para lá e abri na mesa. Tudo diferente um do outro. Porque aí, a imagem que ele usa de fundo, às vezes ele troca a imagem e usa outra imagem de fundo no outro exemplar. Então, tem exemplar que essa página aqui está impressa em 2 cores, tem outra que está impressa em 3, tem outra que está impressa em 4. Né? Diferentes entradas de máquina. Ou o que está aqui em laranja, no outro está em azul, no outro está em verde, no outro está prateado. Foi mais interessante ter os 12 de uma só obra, né? É o tipo de coisa que ele não fala, assim, e que
eu nunca vi ninguém falar a respeito. Eu descobri por acaso por conta desse engano aí do editor que mandou para mim. Depois eu devolvi para ele, ele não mudou, né, o certo, assim. Mas eu fiquei com dó, assim, de não ficar, né, com eles. Porque é muito legal poder ver essas diferenças, assim. Uhum. E o Vladimir, eu passei anos tentando entrevistá-lo, né, conhecê-lo, e às vezes que eu ia no Rio de Janeiro e tentava visitá-lo, nunca dava certo, né? Até que uma vez eu fui e consegui, assim, passar uma tarde com ele. A Dani estava lá comigo e achei ele uma pessoa incrível, assim, de conversar. E aí foi uma sorte, assim, porque 2 semanas depois ele morreu. Já estava com 91. Assim, é uma coisa impressionante, né? Ele estava com 91 anos, ele estava trabalhando em uma exposição individual que ele ia fazer na França, lá no Pompidou. E ele estava com... a perna dele estava ficando fina de tanto ficar sentado, produzindo trabalhos inéditos para a exposição. Porque ele, quando fez a exposição na Bienal de São Paulo, ele não se contentava em simplesmente mostrar o que ele já tinha feito, né? Então, a partir do arquivo dele, ele criou mais de 300 imagens para poder pôr lá na Bienal. Isso ele já estava com quase 90 anos de idade. Então, ele tinha um vigor, assim, muito legal, assim, sabe? Muito lúcido, muito inteligente, assim. Foi uma das experiências mais importantes, assim, essa oportunidade de conversar com ele e entender um pouco mais do pensamento dele. Muito legal, assim. E, Amir, já até falando um pouco desse assunto que você colocou, das exposições, eu queria te ouvir um pouco o que é fazer uma exposição de livro de artista, assim, né? Porque a gente, quando vai dar uma pesquisada nesse universo, né, dos livros de artista, a gente encontra alguns termos, assim, para definir eles, como, por exemplo, sei lá, exposições moventes, essas coisas. E então, o que é fazer uma exposição, assim, de livro de artista para você? A Joanna Drucker, que é uma pesquisadora americana, é uma das primeiras a publicar um livro inteiro só sobre o livro de artista. Ela vai falar que o livro de artista, de certa maneira, retoma uma ideia do André Malraux de um museu imaginário, né? Que o Malraux fala que com a técnica de reprodução fotográfica, qualquer pessoa pode constituir um museu imaginário da arte mundial. Quer dizer, eu não preciso mais ter as obras em casa, eu posso ter a reprodução, posso ter a imagem das obras. E o livro é um espaço perfeito para isso, né? Para reunir uma quantidade de imagens. Então, aí ele antecipa, né, lá na década de 30, 40, essa ideia de que um livro é uma exposição portátil. E todo livro de artista, ele, de certa forma, ele tem esse caráter assim, de ser uma exposição portátil ou exposição movente, como você falou. Tem alguns que vão colocar esse aspecto em primeiro lugar, né? Mas todo livro de artista é uma exposição portátil no sentido de que, quando eu tenho o livro de artista, eu não dependo do horário de funcionamento da galeria para ter contato com a obra, né? E como os livros eles dá para segurar na mão, né, eu posso levar o livro comigo para onde eu for. Então essa exposição está sempre ali presente, né? Essa possibilidade. Nas exposições em museu, em galeria, geralmente os curadores preferem expor o livro-objeto, que ele é mais escultórico. Então, quando é escultórico, ele funciona muito bem na vitrine, você não precisa tocar, você não precisa virar a página. Ele ali na vitrine está resolvido, né? A ideia é comunicada muito bem. Mas quando a gente está falando de livro-obra, né, desses livros de artista no sentido estrito, eles dependem do manuseio, da leitura. Então, colocar ele na vitrine é muito mais... É como mostrar 10 segundos do trailer de um filme, isso é suficiente para entender o filme, né? Mesmo que fosse um trailer de minutos, ainda assim é uma experiência diferente, né? Ver o trailer e ver o filme. É a mesma coisa
ver o livro aberto na vitrine e ter a experiência do livro. Então, as pessoas, os curadores, eles vão pensar várias formas de tentar diminuir um pouco essa defasagem entre a experiência do livro na exposição e a experiência real do livro. Então, quando o livro é um livro publicado recentemente, em que é possível comprar várias cópias, e eu faço exposição, tem verba para isso, eu compro exemplares e deixo para o manuseio do público, sabendo que os livros vão estragar com o uso. Isso é normal, é esperado, né? O problema é quando o livro é um livro histórico, um livro que não tem como, né, deixar para manusear. Então, aí a solução acaba sendo ou fazer um facsímile do livro, o que pode ser muito caro, dependendo do livro, ou filmar o livro sendo manuseado, para dar um pouco mais a ideia do livro. Mas ainda assim, não é o ideal, né? Não é a experiência. No caso das exposições da coleção, elas têm um pouco a função mais de avisar para as pessoas que determinada obra, que às vezes a pessoa já ouviu falar, porque é conhecida em livros, em artigos, né? Ela está ali disponível. Então, quando terminar a exposição, a pessoa pode ir lá na biblioteca que o livro vai estar lá. É diferente quando a exposição é feita com acervo particular, né? Que aí depois da exposição você não tem chance de ver o livro, a não ser que você tenha a sorte de ser amigo, né, do colecionador. Mas não é o caso na maioria das vezes, né? Então, a exposição da coleção, ela é colocar, os livros ficam na vitrine, mas é muito mais nesse sentido, assim, de avisar, olha, se você tem interesse aqui nesses livros, saiba que eles vão estar aqui disponíveis para consulta depois. Você não precisa ficar triste porque não vai poder tocar neles agora. Bom, então, Ami, a gente agora, nesse contexto, pandemia, mas a gente já ouviu muito falar que você tem acesso aí, porque você tem vários livros na sua biblioteca, e eu queria falar um pouquinho com você sobre esse período para você, tanto de criação artística quanto de pesquisa. O que você está fazendo? Eu estou trabalhando em alguns projetos que estão se sobrepuseram, assim, né, por N motivos. Então, eu estou fazendo um livro sobre a história dos livros de artista no Brasil. Então, isso já é um projeto que já está acontecendo há 5 anos, já está avançado. E aí, por conta desse projeto, eu tenho um inventário, assim, uma cronologia, né, destacando as principais publicações do Brasil desde os anos 50 até agora. Aí, então, das publicações até 2012, eu consegui fazer um levantamento mais completo, né? Aí, de 2012 para cá, que vai ficando mais difícil ter esse levantamento mais detalhado. Aí eu acabo escolhendo as obras que se destacam, né? Ou porque fazem parte de acervos públicos, ou porque fizeram parte de alguma exposição, ou porque foram um objeto de estudo. Por algum motivo, elas ganharam um destaque. Tem uma pesquisa que está acontecendo também sobre revistas, principalmente a ideia de ensaio gráfico, que é um assunto pouco falado, né, pouco comentado. Então, lá na UFMG a gente tem esse acervo de revistas e também tem essas revistas com ensaios gráficos, ou com o que é chamado de arte para a página, que é um conceito muito usado em inglês, né, o artist page ou page art, mas a arte da página não é tão usado no campo das artes visuais aqui no Brasil ainda. Então, estou estudando isso, como que, a partir desses exemplos da biblioteca, eu ia fazer uma exposição esse ano com esse tema, né? Junto com o acervo da UFMG, o meu acervo pessoal e de um pesquisador lá de Florianópolis, o Jorge Buxdricker. E aí eu escrevi até um texto
que foi publicado na revista da USP, a Ars. O texto ele é bem interessante, chama Publicamos para Encontrar Camaradas, que é uma frase do André Breton. E nesse texto eu faço um mapeamento como que as publicações de artista no Brasil, elas mostram a existência de uma rede. Então, às vezes a pessoa começa como colaborador em uma revista e então eles se empolgam e resolvem fazer a própria revista e convida outros amigos para publicar, e aí um desses amigos depois acaba fazendo uma outra revista, e aí então tem revista que foi publicada que reúne editores de várias outras revistas, então era uma coisa assim muito... Nesse artigo eu falo dos anos 50 até final dos anos 80, em que era mais visível essa ideia dessa rede. Hoje em dia ela não acontece da mesma maneira, né? Dos anos 90 para cá, a gente não percebe essa continuidade, né, da pessoa colaborar numa revista e depois ser editor de outra revista ou colaborar em mais de uma revista. Às vezes os grupos eles estão mais menores, né, estão mais localizados. E antes isso parece que estava mais espalhado, né? Então a ideia é fazer essa exposição quando for possível com as revistas e publicar um catálogo que sirva como uma referência para quem estuda revistas. Então tem lá um texto detalhado sobre cada revista, quando que foi publicado o primeiro e último número, quantas edições teve, quem foram os colaboradores, né? O que tem de destaque naquela revista, o que tem de diferente em relação às outras, né? Então tem revista que teve só um único número, mas ela foi toda impressa em serigrafia, então são cartazes, então tem um apelo visual muito forte, assim. Tem revista que durou mais de 2 anos, mas com a periodicidade regular, então eles publicavam todo mês, né? Tem a revista Artéria, que é de poesia visual, que saiu o primeiro número em 75 e o número 12 saiu em 2011, né? Então aí tem um intervalo, às vezes, de 10 anos entre um número e outro. E aí são coisas assim muito peculiares, né, desse universo das revistas. Tem vários artigos falando das revistas de poesia, mas sobre revistas de artista no Brasil ainda não existe muita pesquisa a respeito, né? Então eu estou com essa pesquisa também encaminhada. E tem um outro projeto que está parado, ele também vai ser publicado um artigo, é uma exposição que aconteceu lá no FMG sobre as técnicas de impressão em livros de artista. Que aí eu juntei 34 livros em 12 técnicas diferentes. E aí eu escrevi um texto para essa exposição, mas a minha ideia mesmo é fazer um manual que serve tanto para o artista conseguir identificar e poder escolher qual a técnica mais adequada para o projeto, mas também para bibliotecário, para pessoas que trabalham em museu, e quando pegar um livro na mão, com o uso do conta-fios ou da lupa, poder identificar em que técnica que o livro foi impresso. Porque a maioria dos livros não traz essa informação, né? Às vezes o pessoal não costuma colocar o colofão, né, falando esse livro foi impresso na técnica tal, em tal gráfica, em tal oficina. A maioria não se preocupa com isso. Às vezes não tem nem o ano, nem o local em que foi publicado, né? Então, esse é um outro projeto que está parado aí, que eu estou querendo publicar no ano que vem. Estamos curiosos já pelo resultado. Eu agora, livro de artista, não estou com nenhum projeto, não. Eu estou com uma reedição do Night Visit, que é esse aqui. Ele tem as silhuetas, né, dos livros, é como se fosse uma visita noturna à biblioteca, e que só o que é possível ver é a silhueta. E aí eu mostrei para o Mathieu, que é o editor da Lendois, e ele animou de fazer uma reedição desse livro em grande formato para poder reproduzir em tamanho original. Que isso? Que legal. E aí também estava prometido para ser lançado esse ano. Eu não sei. A França entrou em lockdown agora, né? Então eu não sei se eles vão conseguir
produzir isso. O Matheus não me deu notícia. Tendo notícia, então, passa pra gente. Aí eu estou querendo fazer a reedição desse aqui, que é o Learn to Read Art. A minha ideia é fazer ele num formato um pouco maior, né? A diferença, né? O formato atual e o que eu estou querendo fazer. Tem um livro novo que eu estava fazendo, que é Crônica, que ele parte de desenhos com a letra O. É a Crônica do Mundo. Mas aí ele já teve várias mudanças no projeto. Aí tem, por exemplo, a letra O representando um circo, a letra O representando um olho, representando uma moeda. Aí esse também está parado. Eu tinha pensado em fazer ele como um livro impresso em várias técnicas, né? Mas eu estou pensando agora em fazer, talvez em riso, em uma ou duas cores. Eu queria fazer coisas em tipografia, serigrafia e tal, mas agora eu estou pensando em fazer em riso. Eu sempre tenho, né, vários projetos que estão assim na gaveta, né? Tem aquele que eu mostrei do poema visual, que eu não publiquei ainda. Eu ia fazer ele em serigrafia, não fiz. O próprio Técnica do Pincel, eu pensei em fazer uma reedição em offset, acrescentando mais páginas, né, trazendo a questão da cor. Que tem um livro que eu não mostrei aqui, que eu gosto muito, que eu falo dele nesse texto da exposição que eu fiz sobre técnicas de impressão, que chama One Fantasia, do Sylvain Kalin. Não sei se vocês conhecem ele. Chama como? Travou também. One Man Fantasia, do Sylvain Kalin. Ele é holandês, ele morava no Recife, né? E aí, junto com a Priscila Gonzaga, ele tinha a aplicação, que era editora. A gente já ouviu falar da aplicação bastante. Então, que aí eles também têm uma máquina riso, né? E o Sylvain fez coisas muito legais em riso. Eles tinham 8 cores. Nossa, muita coisa. Aí ele fez uma publicação com 8 cores. Aí em cada página tem 2 ou 3 cores, aí na capa ele fez em 8. Caramba. E aí ele pegou essa experiência dele como artista fazendo livros em riso, e ele usou o mesmo pensamento gráfico da separação de cores da riso para fazer um livro em offset, usando cor especial. Ficou muito legal isso. Sei. Então, por exemplo, o que tem ali de laranja não é a retícula do amarelo com magenta, é uma tinta especial laranja. Verde também, não é o ciano com amarelo, é uma tinta verde lá que ele escolheu. E aí eu estou pensando de fazer uma reedição do Técnica do Pincel em offset, que ele esgotou, né? Eu fiz 60 exemplares. Mas aí desses 60 teve alguns que deu errado, assim, que ficou tudo fora de registro e tal. Aí eu não coloquei para venda. E manda para cá. Então, 60 são poucos, né? 60, assim. Então não tenho mais. Eu tenho em casa acho que 2 só. Aí eu pensei de refazer eles aí numa tiragem maior, já pensando uma outra forma de distribuição, de pensar outros canais para circular os livros. E aí eu pensei de usar esse mesmo processo aí que o Sylvain usou, quer dizer, é um offset, mas usando essa separação de cor da riso, né, trabalhando com cor especial e tal. E aí seria um livro com mais páginas também. Pô, sensacional, assim, essas ideias. Você tem mais alguma pergunta ou a gente já... Acho que a gente já falou bastante coisa, né? Acho que é isso, assim, a gente podia também indicar algumas coisas, tanto esse papo que está disponível aqui no canal Publicações de Artista, que o Amir é convidado, a gente falou um pouquinho também sobre o trabalho da Daniela Maura, mais uma entrevista, mencionamos aqui o Marco Sem S, que falou sobre uma das disciplinas do Amir e sobre a própria coleção, então tem uma série de material aqui para acessar.
e outras participações do Amir aí, que a gente está elaborando e vamos ver se vamos conseguir concretizar, né? Pois é, Amir, eu queria te agradecer demais, assim, por essa conversa, e tenho certeza que tanto eu, quer dizer, eu com certeza, assim, mas eu tenho certeza que a Ellen também aprendeu demais, e todo mundo que assistiu aqui a entrevista aprendeu muito, foi muito bom te ouvir sobre todos esses assuntos, assim, né, e descobrir mais, assim, sobre as suas pesquisas, sobre esses estudos que você está fazendo, assim, então, em nome da Faísca, queria te agradecer demais pelo seu tempo também, né, para poder falar com a gente. Tá bem. Eu que agradeço esse convite. Para mim é sempre um prazer falar de livro, né? Falar do produção. E aí esse espaço também de falar dos meus livros também. Também eu gosto, né? Não é sempre que eu tenho essa oportunidade. Então agradeço também essa oportunidade. Muito obrigada, Amir. Valeu demais, Amir. Se vê. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.